Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre normas constitucionais, entendendo o conceito e algumas palavras, alguns institutos relacionados, tá? Você já tem em mente o conceito de direito constitucional e já tem em mente o conceito de Constituição, que compreende o conjunto de normas constitucionais. Mas o que são essas normas constitucionais? De acordo com a doutrina, normas constitucionais compreendem regras e princípios com status hierárquico constitucional, que serve de fundamento de validade a todas as outras normas do ordenamento jurídico. Sim, você já viu, inclusive, que o ordenamento jurídico é estruturado através de uma hierarquia entre normas. Lá no ápice da pirâmide você encontra as normas constitucionais, a Constituição, as emendas, o ADCT, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, o bloco de constitucionalidade. Então, há uma hierarquia. Abaixo das normas constitucionais você encontra as normas legais e abaixo ainda as normas regulamentares. Essa estrutura hierárquica do nosso ordenamento jurídico é uma estrutura muito relevante. E as normas constitucionais fazem parte desse bloco mais alto, desse bloco elevado da pirâmide. O ponto importante aqui é entender que as normas constitucionais basicamente fazem parte de um gênero. E nesse gênero você tem regras e princípios. Veja, as normas constitucionais compreendem regras e princípios. O que significa dizer que lá na Constituição, em alguns momentos você vai se deparar com regras e em outros momentos você vai se deparar com princípios. Os princípios são mais genéricos, por exemplo, no seu texto, enquanto que as regras são mais específicas, né? Existe aqui um conjunto de características que diferencia regras de princípios. Mas é importante dizer que tanto as regras como os princípios são normas constitucionais. Então a pergunta: um juiz poderia decidir com base em uma regra constitucional? Sim. E ele poderia decidir com base em um princípio constitucional? Também. Por quê? Porque tanto as regras como os princípios são normas constitucionais. Marcílio, tá. Então, nós temos lá no ápice da pirâmide as normas constitucionais que podem ser regras ou princípios, o bloco de constitucionalidade. Ok, mas o que diferencia então uma regra de um princípio? Isso realmente é algo muito subjetivo, mas eu coloquei aqui para você uma tabelinha para você visualizar as principais características que a doutrina indica, tá? Então, ó, primeiro ponto, grau de abstração. As regras possuem um grau de abstração baixo, enquanto que os princípios possuem um grau de abstração alto, né? Então, uma regra tende a ter um grau de abstração baixo e, basicamente, regular uma conduta de uma maneira mais clara. Quando se diz, por exemplo, que você tem ali a inelegibilidade de uma pessoa que comete tal conduta, essa é uma regra. Se você comete tal conduta, logo você será inelegível. Mas um princípio tem um grau de abstração muito mais elevado porque ele não descreve claramente, às vezes, a conduta. Por exemplo, quando você vai no artigo 37 da Constituição, lá diz que a administração deve observar o princípio da moralidade. Mas não tem ali o que seria descumprir esse princípio, né? Exige, então, uma interpretação mais a fundo. Então, enquanto as regras possuem um grau de abstração baixo, os princípios possuem um grau de abstração alto. Outro ponto importante aqui diz respeito ao grau de determinação na aplicação do caso concreto. As regras possuem um alto grau de determinação na aplicação do caso concreto, enquanto que os princípios possuem um baixo grau. Bem, quando você analisa um caso concreto, é muito mais fácil de enquadrar aquele caso numa regra do que num princípio de maneira mais clara. Porque a regra tende a ser ali um texto mais específico e mais objetivo, enquanto o princípio é mais amplo. É claro que na interpretação do direito constitucional você vai poder utilizar os dois, tanto uma regra como um princípio. Mas a regra é muito mais clara sobre a resolução de um caso concreto do que um princípio como regra. Outro critério distintivo diz respeito ao caráter de fundamentalidade no sistema das fontes do direito. As regras possuem um caráter de fundamentalidade mais baixo, enquanto que os princípios possuem um caráter mais alto, não é? Então, os princípios servem de uma maneira mais fundamental, mais básica para fundamento de validade do ordenamento jurídico, enquanto que as regras são mais específicas, não são tão basilares.
Outro ponto, outro critério distintivo diz respeito à proximidade da ideia de direito. As regras possuem, basicamente, uma característica mais funcional, enquanto que os princípios são mais normas standards, baseadas numa ideia de justiça, né? Então, enquanto a regra tem um caráter um caráter funcional para regular realmente uma conduta, para estruturar ali, né, uma atividade, uma instituição, o princípio ele tem mais uma noção de justiça que serve ali de fundamento muitas vezes para uma decisão. E por fim, a natureza normogenética, né? Porque as regras se fundamentam nos princípios, enquanto que os princípios são normas base do ordenamento, tá? Então, essa é outra característica distintiva entre regras e princípios no ordenamento jurídico. Mas lembre-se, tanto as regras como os princípios são normas constitucionais e que podem ser utilizados como fundamento de decisão, né? E que servem de fundamento de validade ao ordenamento jurídico. Além do conceito de norma constitucional, existem outros conceitos correlacionados que podem aparecer também ao longo do curso. Eu vou falar em existência, em vigência, em vigor, em validade, em eficácia, em efetividade. É claro, fique tranquilo que mais à frente, quando eu mencionar um conceito desse tipo, tá? Que são conceitos relacionados às normas constitucionais, eu vou explicar mais uma vez o conceito, vou trazer ali o detalhamento. Mas aqui eu já queria trazer essa noção base para você. Quando a gente fala em uma norma constitucional, essa norma pode ser analisada a partir de algumas características, de alguns critérios. Por exemplo, a existência. A existência de uma norma constitucional é uma qualidade de existir. Se a norma existe ou não, se a norma realmente existe ou não, é a qualidade da existência. Esse conceito é pouco utilizado. Agora, a gente utiliza muito o conceito de vigência. Se a norma está em vigência ou não. A vigência é o período de aplicação da norma, né? Então, quando se estabelece ali a partir do momento em que aquela norma entra em vigência, né? Como funciona isso, qual é o período de aplicação da norma, a gente chama de vigência. Já a vigor, por outro lado, é a imperatividade ou força vinculante. Ou seja, né, a capacidade dessa lei de se impor, de vincular uma conduta. Muitas vezes, a lei, por exemplo, não está mais em vigência, mas ela tem vigor relacionado a determinados casos, né, que é essa imperatividade, quando continua regulando algumas condutas. A validade, por outro lado, é a compatibilidade formal e material da norma, né? Então, quando se edita uma norma, essa norma precisa ser compatível no conteúdo, compatibilidade material, e compatível na forma de produção, compatibilidade formal, para que essa norma, então, seja considerada como uma norma válida. Por isso que a gente fala em validade. Isso aqui é muito útil também no tópico de controle de constitucionalidade. Temos ainda a eficácia, né, como um conceito importante, que é a aptidão para produzir efeitos, tá? Então, as normas constitucionais, quando possuem eficácia, podem produzir os seus efeitos. A gente vai ver, num tópico específico do curso, a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, né? Então, tem normas que possuem eficácia plena, outras que possuem eficácia limitada, outras que possuem eficácia contida. Isso é, como dito, a capacidade para produzir efeitos da norma. Temos ainda a efetividade, que é a produção concreta dos efeitos, né? Ou seja, a gente está falando na aplicação concreta, na observância da norma, é a sua efetividade. Às vezes, uma norma tem eficácia porque pode produzir efeitos, mas não tem efetividade porque não está atingindo o objetivo na vida real. Então, é outro conceito que a gente vai utilizar. Então, perceba, o conceito de norma constitucional se relaciona com outros conceitos: existência, qualidade de existir; vigência, período de aplicação da norma; vigor, imperatividade ou força vinculante; validade, compatibilidade formal e material; eficácia, aptidão para produzir efeitos; e efetividade, que é a produção concreta de efeitos. Todos esses conceitos estão relacionados à ideia de norma constitucional, que é uma ideia central na teoria geral da Constituição, tá? Então agora, com base nisso, você já começa a ter um repertório de palavras, institutos interessantes para poder avançar no direito constitucional, sabendo o que é, né, o direito constitucional, sabendo o que é uma Constituição, a sua classificação e entendendo ainda mais dentro desse contexto o que significa uma norma constitucional, inclusive em sua característica mais aprofundada que diferencia regras e princípios, ok?
É isso, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, conte comigo. Um abraço e até a próxima.